E aí pessoal, então a gente vai continuar nossas aulas de eletromagnetismo e agora a gente vai entrar na parte magnetismo da palavra eletromagnetismo. Aqui a gente vai começar pela Grécia e pela China, que são os principais nomes quando você fala da história do magnetismo. Então, a gente tem registros, né, que supostamente há cerca de 2.000 anos antes de Cristo, os chineses já possuíam uma pedra que eles chamavam de Pedra do Sul. E essa pedra, segundo eles, sempre apontava para o sul, segundo os registros que a gente tem. Então já é um prenúncio do que viria a ser a bússola que a gente conhece hoje em dia. Tá? O registro mais famoso, que tem mais dados, é o de Tales de Mileto. Ele descobriu um material que conseguia atrair outros materiais. Então, a magnetita, que recebeu esse nome, essa pedra magnetita recebeu esse nome por causa da região onde ela existia, da Magnésia, lá na Grécia, ela tinha essa propriedade de atrair outros objetos e as pessoas da época, obviamente, não tinham nenhum conhecimento de por que isso acontecia. E elas achavam que, uma teoria que surgiu na época, é de que essas pedras amavam as outras pedras e por amarem as outras pedras, atraíam umas às outras. Ou, se quando você vira, ela aponta numa direção, significa que naquela região há muitas pedras, há montanhas dessas pedras que se amam e ela aponta na direção daquelas pedras porque ela quer encontrar aquelas pedras que ela ama. Então seria já uma explicação mais mítica, que condiz totalmente com a época, né? Aí sim, tudo você explicava por meio de mito, tá bom? Daí ficou-se assim, nós temos a magnetita, lá na magnésia, atraindo o ferro, atraindo outros objetos. Você tem o âmbar também, que friccionado já atraía alguma coisa, mas aí o âmbar atraía com eletricidade estática e não com o magnetismo em si. E a Pedra do Sul, lá na China, que já supostamente seria usada como bússola, como meio de se guiar, porque se você tem algo que aponta numa direção, você sabe em que direção ir, para onde voltar, é o uso que a gente dá para a bússola. E é o que faz também ela ser muito importante nas grandes navegações. Eu, sinceramente, nem consigo conceber o quão complicado deva ser você fazer algo desse tipo. Eu nunca me aventuraria em algo assim. Mas que bom que tinha gente muito doida no passado que teve coragem de se meter nos barquinhos atrás dos temperos. E aqui entra outro ponto também. A gente se guiava usando a bússola, mas ainda assim não sabíamos o porquê ela fazia isso. Apenas confiávamos que ela ia continuar fazendo isso, né? Quem, mesmo não sabendo a explicação, ainda assim a humanidade confia no que é repetível, no que toda vez sempre acontece e confiando nisso faz um monte de loucura. Algumas muito boas, que é o ponto. Para fechar, a palavra imã, que é de onde a gente vai finalmente caracterizar esses objetos com essa capacidade de atração. E imã supostamente vem de aimant, ou de, eu não sei pronunciar em francês como seria o sotaque disso, eu vou fazer aimant, não faço ideia, isso aqui é italiano. Imã. Mas enfim, aimant da França, do francês, amante, e amante justamente pelo que eu falei antes, né? Pedra do Sul, Pedra dos Amantes, atrair os outros objetos, ficou claro isso, né? Então, vamos pra frente. Agora a gente vai falar sobre algumas propriedades do ímã, e aqui é importante, porque aqui a gente deu um salto histórico gigantesco, tá bom? Aqui a gente está falando de algo entre 2000 a.C. e aqui 600 a.C., então agora aqui a gente já está no mundo moderno. Bom, e o que a gente descobriu após tantos anos estudando essas pedras que se atraíam, estudando a eletricidade estática, vendo isso acontecer o tempo todo, se guiando pelas bússolas, né? A gente chega a uma explicação de por que esses fenômenos acontecem. Essa explicação é muito mais recente, é muito mais moderna. A gente vai se aprofundar nela quando a gente estivermos estudando a questão do modelo atômico em si. Então a gente vai entrar agora na física moderna, tá bom? Os elétrons e o spin. Esse é o nosso primeiro ponto e é a primeira definição que a gente precisa lembrar. Toda carga em movimento vai gerar automaticamente no entorno dela um campo magnético. Por que isso acontece? Aí também já não sabemos, tá bom? A explicação foge do que a gente precisa para cá. A própria definição de spin vai ser muito simplificada porque quanticamente é uma coisa bem mais complexa, mas a princípio a gente pode supor, podemos fazer uma ressalva, podemos levar a grosso modo e entender que o elétron, entendendo ele como uma esfera uniforme, uma bolinha, coisa que ele não é também, mas não é o caso, então uma bolinha que gira. Ele é uma bolinha que possui carga, a gente viu isso lá em eletricidade, então o elétron é uma partícula, subpartícula atômica com carga negativa, beleza? E a frase que eu disse no começo, toda carga em movimento produz campo magnético. Logo, se existe uma coisa chamada spin, que é o giro do elétron em torno dele mesmo, esse giro gera uma carga magnética. Intuitivo, tudo bem? Intuitivo agora, tá? Intuitivo assim, resumidamente. Então,
O spin é esse giro. Spin significa justamente giro. Quem jogou Pokémon em algum momento viu um ataque com esse nome. Ah, spin, sei lá, water spin, né? O giro de água, alguma coisa assim, tá bom? Então, esse giro do elétron torno dele mesmo gera um campo magnético. Por quê? Porque o elétron é uma carga elétrica negativa, está girando, vai gerar um campo, tá bom? Além desse giro em torno dele mesmo, tem mais um, porque ele também gira em torno do núcleo. A gente já viu isso antes, né? O elétron, a gente comentou sobre isso, vamos aprofundar quando estiver falando de movimento de modelos atômicos, beleza? Mas, simplificando, a grosso modo, vamos pensar assim. Você tem as órbitas dos elétrons em torno do núcleo, então o elétron está girando em torno dele mesmo e girando em torno de outra coisa. Percebe como ficou doido? Ficou doido, mas não o suficiente, porque você já viu isso nas aulas de ciência básica, lá no movimento dos planetas, lembra? A Terra gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol. Se ela faz isso, então você tem um movimento de rotação e um movimento de translação, tá bom? O movimento de rotação do elétron a gente vai chamar de spin, o movimento de translação do elétron a gente vai chamar de movimento orbital, movimento de órbita, tá bom? E, novamente, é uma carga elétrica se movendo. Se é uma carga elétrica se movendo, então tem outro campo magnético sendo gerado aqui, tá bom? Outro número quântico, outro campo magnético sendo gerado por causa desse outro movimento, beleza? E qual é a finalidade disso tudo? Como que a gente chegou tão fundo nesse negócio? Porque como que ele se apresenta pra gente, tá bom? Pra gente entender como que ele chegou como que a gente chega tão fundo, que é como ele se apresenta. Vamos lá. A gente estudou nas videoaulas passadas, no conteúdo passado, a questão da corrente elétrica, tá bom? E o que era a corrente elétrica? Eram os elétrons se movendo, tá? E aí a gente vai ter, daqui a pouquinho, na lei de Lenz, com o experimento de Oyster, a gente vai ver justamente isso acontecendo em larga escala agora também para o elétron, tá? Por quê? O elétron se move em torno dele mesmo, um campo magnético. Em torno do átomo, um campo magnético. Ao longo de um material, outro campo magnético. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que uma corrente elétrica vai gerar um campo magnético, tá bom? Continuando, domínios magnéticos. Porque o que acontece? Cada elétron vai ter seu próprio momento magnético, mas ele vai poder estar ou não emparelhado, que é algo que a gente vê um pouco lá na química, a coisa do spin para cima, spin para baixo, lembram disso? Então, por algum motivo, os spins têm uma condição necessária para existirem dentro de uma órbita, no núcleo atômico, tá bom? E o que acontece? Se essas órbitas estiverem alinhadas, então todos os momentos magnéticos vão estar apontando numa mesma direção, tá? Todos os momentos magnéticos vão estar com seu polo norte e polo sul sincronizados, emparelhados, na mesma direção, vão estar alinhados, é o termo correto, tá bom? Só que dentro de um material qualquer, imagina que isso aqui é qualquer coisa, tá? Um apagador, sei lá, um lápis, qualquer coisa. Dentro desse objeto qualquer aleatório, esses momentos magnéticos do elétron, esses spins, os momentos magnéticos dentro desse material vão estar alinhados dentro de regiões que a gente chama de domínios, perfeito? E o que é esse domínio? Dentro de um domínio, todo mundo está apontando na mesma direção, tá? É esse o grande lance. Dentro de um domínio, os polos nortes, olha só o plural, os polos nortes de todos os campos magnéticos vão estar alinhados na mesma direção. Os polos suls de todos vão estar alinhados na mesma direção, tá bom? E aí por isso eu descrevi esses vetores aqui, ó, todos na mesma direção. Só que logo você percebe que ao redor está um pouco diferente, porque enquanto um domínio está indo numa direção, outro domínio está em outra direção. Isso parece muito com a civilização moderna, né? Você tem um estado pensando de um jeito, outro estado pensando de outro, as pessoas que vivem num país com uma cultura, as pessoas que vivem em outro país com outra cultura. Faça o paralelo que você quiser. O importante é que esses domínios não necessariamente vão estar alinhados, tá? E o que acontece? Qual que é a regra que define? O que a gente conclui com esses domínios? Por que a gente chegou na existência desses domínios? Porque existe uma tipologia que separa esses objetos, tá bom? Os objetos como ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Porque se a gente está tratando de campos magnéticos aqui, qual é a conclusão que a gente chega? De que objetos onde todos os domínios, ou pelo menos a maior parte dos domínios, um objeto onde a maior parte dos domínios esteja alinhada, é um objeto ferromagnético. Por quê? É um objeto ferromagnético. Porque nesse objeto, o campo magnético resultante vai ser muito maior, já que o polo norte da grande maioria dos
dos domínios vai estar alinhado e o polo sul alinhado também. Então a força magnética que você gera nesses opostos vai ser maior porque vai ter mais gente na mesma direção. Faz sentido? Beleza? Da mesma forma, pegando o mesmo raciocínio, vamos continuar. Os paramagnéticos já vão estar mais embaralhados, já vai ser algo mais parecido com isso aqui, tá bom? Porque aí você vai ter muitos domínios numa direção, ok, mas tem uma parte significativa em outras direções, o que deixa a estrutura um pouco confusa e os campos magnéticos gerados se anulando em alguns pontos, o que faz com que o campo magnético final seja mais fraco, tá bom? Me parece bem coeso, me parece bem intuitivo entender isso, tá? Então, setinhas, pensa em termos de setinhas. Se o termo campo magnético ficar muito confuso para você, mas pensa em termos de setinhas, tá bom? Essas setinhas indicam o campo magnético, indicam a direção que ele está, indicam onde está o polo norte e onde está o polo sul. Ó. A pontinha da seta é o polo norte, a cauda da seta é o ponto sul, tá bom? O polo sul. E aí, setinhas alinhadas numa direção, setinhas em outra direção. Então, o campo que está indo numa direção vai ser diminuído pelo campo que está em outra direção. Pensa mais ou menos assim, tá? É mais ou menos assim que funciona, beleza? Você precisa ter pelo menos essa ideia geral. Não é algo que necessariamente o Enem vai te cobrar, mas caso cobre, é bom que você tenha uma percepção disso, porque para poder você responder com mais propriedade, tá? Continuando, os diamagnéticos. Então você viu que a gente está numa escala decrescente, né? Aqui eles estão muito bem alinhados, aqui eles já não estão tão alinhados assim, e aqui eles estão completamente desalinhados. Então aqui está uma confusão. Aqui está uma confusão, porque aqui essas setinhas vão estar em várias direções diferentes. Então imagina que sejam pessoas correndo, tá bom? Se tiver todo mundo correndo na mesma direção, poxa, fica uniforme, fica bacana, fica unido. Se essa galera toda se jogar contra uma parede, é possível que eles derrubem. Mas agora, se dessas 100 pessoas correndo contra uma parede, eu tiver 40 correndo numa direção, 10 correndo em outra, e só o resto correndo contra a parede, já fica bem mais fraco, tá bom? Se, ao invés disso, eu tiver todo mundo querendo derrubar uma parede, mas todo mundo correndo em direções opostas, fica difícil, né? Porque o impacto vai ser menor, porque, sei lá, um ou dois que vai conseguir se chocar contra a parede vai ser bem mais fraco, tá bom? Então é um exemplo bem esdrúxulo, bem grosso, mas só para você ter vários exemplos de como que isso funciona, de um resumo de como que isso fica simplificado no mundo real, tá bom? Mais ou menos assim. E qual que é o impacto disso para a nossa realidade? O que que isso interfere na minha vida? Interfere no grau de atração desses objetos, tá bom? O ferro magnético, como você pode supor, atrai o ferro, é o próprio ímã, tá bom? Que é um campo magnético muito forte, então ele é atraído e atrai também, beleza? Assim como a repulsão também vai ser mais forte, mais evidente. O paramagnético menos, o diamagnético menos ainda, tá bom? Então o diamagnético é o que não atrai, é os objetos comuns, é a madeira, por exemplo, que não atrai mesmo, tá? O paramagnético, um exemplo bom é o do ímã de geladeira, que é um ímã mais fraquinho, tá? Então você pensa nisso, beleza? Continuando, a gente tem o campo e a força magnética. E aqui a gente já falou muito de campo, porque é o que interessa pra gente, é a forma como o magnetismo se mostra na nossa realidade, é o campo magnético, né? Uma das formas mais evidentes, pelo menos. Então vamos pensar nele aqui agora. As limalhas no caso, as limalhas de ferro, tá bom, pessoal? Você tem que o campo magnético tem um desenho muito específico, não é isso? Ele tem esse formato que sai do polo norte, entra no polo sul, e se vocês lembrarem, a gente viu isso também lá em eletricidade, né? As linhas de campo saem do polo positivo e entram no polo negativo, não é isso? Então você bota positivo norte, sul negativo e fecha, fica o mesmo raciocínio, porque é muito parecido, porque como a gente viu, a corrente e o campo magnético são muito ligados. A gente vai ver que essa ligação só aumenta, tanto é que o termo é eletromagnetismo, né? No futuro a gente vai ver que o campo magnético também gera uma corrente, assim como a corrente gera um campo magnético, o contrário também é evidente. Então uma coisa está extremamente ligada à outra, beleza? O que a gente tem? O formato, o sentido e a separabilidade desses polos quanto às linhas de campo, beleza? Não há necessariamente um movimento, não há carga se movendo, então a gente adota o sentido norte e sul por uma questão de convenção, mas necessariamente não estão se movendo, tá bom? Então o campo magnético não está em movimento, não está fluindo, ele apenas se estabelece, ele apenas está, tá bom? A gente adota essa direção para facilitar cálculo, em questões de convenção mesmo, tá bom?
O formato dele, o sentido, comentei agora com vocês, e a inseparabilidade é um ponto bem interessante. Você tem um ímã com polo norte e polo sul, e se você quebra, ele não fica com um só polo norte nem com um só polo sul, porque é impossível fazer esse tipo de coisa, porque na física não existem monopolos magnéticos. E o que essa frase significa? Significa que quando você quebra o ímã, ele necessariamente vai continuar tendo um polo norte e um polo sul. E uma forma de você ver isso é justamente pensar nas linhas de campo, tá bom? A linha de campo, ela sempre vai sair do norte e entrar no sul. Quando você quebra, a linha de campo continua saindo pela mesma ponta e entrando pela mesma ponta. Então, ela continua saindo pelo mesmo lado e entrando pelo outro lado. Ela continua o seu movimento entre aspas. Então, o formato desse campo magnético continua o mesmo. Se o formato continua o mesmo, o campo magnético dentro do objeto continua o mesmo, tá bom? É só você pensar aqui no ferromagnetismo que eu mencionei, na questão dos domínios, tá? Qual que é o ponto? Quando você quebrar, as setinhas que ficaram ainda estão alinhadas na mesma direção. Elas não mudaram de direção, tá bom? Se elas continuam na mesma direção, então continua existindo um polo norte, continua existindo um polo sul. Se você quebrar mais, vai continuar existindo um polo norte, vai continuar existindo um polo sul. E professor, se eu quebrar muito, se eu quebrar num pedaço muito pequeno? Bom, se você quebrar num pedaço muito pequeno, você volta aqui para o átomo. E quando volta para o átomo, a gente falou no começo, quando volta para o átomo, o próprio átomo já vai ter uma direção, já vai ter um sentido norte-sul. Então, vai continuar existindo, mesmo no elétron, vai continuar existindo um norte e um sul. Não conseguimos isolar um lado norte sozinho e nem um lado sul sozinho. Diferente da eletricidade, essa é a grande diferença, o grande ponto é que na eletricidade você tem uma carga positiva e uma carga negativa. No magnetismo você não tem isso. Você tem sempre um norte e um sul, sempre juntos, tá bom? Nunca vai ter só um norte, nunca vai ter só um sul, beleza? E aí, mais um detalhe sobre domínios magnéticos é que é como você pode controlar esses domínios magnéticos, tá bom? Se você aquecer bastante, se você der muitas pancadas, você pode desembaralhar esses campos, sabe? Esses domínios, tá bom? E aí desembaralhando você conseguiria, por exemplo, transformar algo em ímã ou destransformar algo de um ímã, tá bom? Então um detalhe, assim como a carga positiva atrai a carga negativa, o polo norte atrai o polo sul, né? O polo norte de um ímã sempre atrai o polo sul de um ímã. Certo? O polo norte de um ímã sempre repele o polo norte de outro ímã, beleza? Então, os opostos se atraem, os iguais se repelem. É essa a definição, beleza? Daí que, se você tem um ímã e ele está apontando numa direção sempre, aquela direção não é o norte, aquela direção é o sul, tá? Pensa nisso. Se ele está sendo atraído para aquela região, então aquela região não é o norte magnético, aquela região é o sul magnético, não é o contrário, tá? Pode parecer confuso, mas só pensa nessa definição de atração e repulsão, tá bom? O norte sempre é atraído pelo sul. Se a bússola aponta numa direção, aquela direção não é o norte magnético, é o sul magnético, tá bom? Assim, o lado sul da nossa bússola está sendo atraído pelo lado norte magnético. E o nosso norte magnético fica justamente no sul geográfico, tá bom? Isso é importante. E além disso, tem mais um diferencial, é que esse eixo norte-sul não está em sintonia com o eixo norte-sul do planeta, geograficamente, tá bom? Então, o nosso sul magnético fica no norte geográfico e ele ainda fica um pouco torto. Então, ele ainda tem alguns graus de mudança ali. Então, você ainda teria uma pequena margem de erro. Agora a gente chega em força magnética. Então, a gente já falou muito sobre campos, sobre a questão dos polos. E a força magnética é onde entra a nossa primeira equação importante aqui para estudar. Porque a gente precisa de um jeito de medir a interação desse campo magnético com a nossa realidade, tá bom? Só que qual que é o grande ponto que é preciso notar nessa equação, né? Força magnética, carga, velocidade, campo e o seno de θ, que vai ser uma angulação entre dois vetores. A gente vai falar disso agora. A carga, bom, é a mesma carga elétrica que a gente viu antes. E percebam o seguinte, carga na definição de força magnética, tá bom? Para você perceber de novo o quanto que uma coisa está ligada com a outra, né? Campo magnético, está aqui o nosso amiguinho, campo magnético, tá bom? Só que essa forma em específico vai existir numa situação muito específica. Essa situação provavelmente vai ser cobrada de vocês nas atividades, no Enem, tá bom? Essa é a situação do campo magnético uniforme, tá bom? O campo tem aquele formato estranho lá que a gente mostrou, né? Uma coisa meio circular, né? Saindo do norte, do sul, etc.
Mas se você deixar um polo norte de um ímã muito próximo de um polo sul de um ímã, percebe que eles vão ser atraídos, certo? Isso já é básico. Mas dependendo dessa distância, elas vão estar só saindo e só entrando. Então elas vão estar em linha reta, elas não vão estar fazendo curvas. Se ela não vai estar fazendo curva, não vai ter espaço para ela fazer curva, certo? Então ela vai estar em linha reta, porque o espaço ali entre o norte e o sul vai estar pequenininho. Pensa nisso, vem comigo, beleza? Sabendo disso, você vai ter linhas retas de campo magnético. Então você produz isso aqui, ó. Você produz um campo magnético uniforme, né? São só linhas retas de campo, beleza? Não são mais linhas que fazem curva, porque está muito perto, não consegue fazer curva, não tem espaço para fazer curva. Então aqui, imagina que aqui seja um polo norte e aqui seja um polo sul, perfeito? E aí a gente tem o campo magnético fluindo aqui. Quando o campo magnético flui aqui, eu tenho um campo uniforme e aqui ainda uma partículazinha com a velocidade dela, tá bom? Isso é importante. A partícula parada não vai possuir força magnética. E por que não? Olha aqui para a equação, a própria equação nos explica isso, tá bom? Se V, que é a velocidade que implica no movimento da partícula, se a partícula não estivesse movendo, isso aqui é zero. Se isso aqui for zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então não vai existir força magnética, tá bom? Da mesma forma, se não existir uma carga dentro do campo uniforme, não vai existir força no campo uniforme, tá bom? Se não existir carga, zero vezes isso aqui tudo vai dar zero. Então acabou, não vai ter nada, tá bom? Da mesma forma, mais uma coisa importante, a questão do seno, que é uma questão muito delicada, mas a questão da angulação entre esses vetores, tá? Ó, você tem o vetor aqui do campo magnético, também conhecido como vetor, indução magnética, tá bom? E o vetor da velocidade, né? Se o ângulo entre esses vetores também for zero, ou seja, se o ângulo entre eles for zero, ou seja, se eles estiverem aqui emparelhados na mesma direção, isso aqui também vai dar zero. Isso aqui também dando zero, fechou, porque não tem como isso aqui dar um resultado, né? Vai zerar tudo, beleza? Então, a nossa melhor possibilidade é quando o ângulo entre eles for maior, o ângulo entre eles for de 90, porque aí o seno de 90 vai dar 1, e 1 vezes isso aqui tudo, aí sim, esse resultado vai continuar valendo, tá bom? Porque senão vai zerar tudo, beleza? O que acontece aqui no caso do campo uniforme? Um vetor, e aqui eu vou abrir um parênteses para falar um pouco sobre vetores e sobre essa definição, a lei de vetores, tá bom? Mas o que a gente precisa na física quando a gente fala de vetor? Se eu falar para vocês que aqui na sala está um pouco quente e que a sala está fazendo, sei lá, 30 graus de temperatura, então 30 graus de temperatura, eu não preciso especificar para vocês o seguinte: gente, a sala está quente, está fazendo 30 graus de cima para baixo, mas no canto da direita para a esquerda está fazendo só 25. Só que ali do outro lado, da direita para a esquerda, está fazendo só 22. E aqui, de cima para baixo, está fazendo 30. Faz algum sentido isso para vocês? É isso que a gente vê no cotidiano? Percebe que não é, percebe que fica estranho, certo? E por que fica estranho? Mas a temperatura é algo que não precisa de um vetor para explicar. É uma grandeza não vetorial, uma grandeza escalar. Perfeito, obrigado. Uma grandeza escalar. Ela não precisa de um vetor para explicar ela, porque é 30 graus independente de em qual direção você está indo, independente da posição em que você está. Se é 30 graus na sala, é 30 graus na sala toda, tá bom? Não precisa disso. Assim como a massa. Se você diz, esse objeto tem uma massa de, sei lá, 230 gramas. Eu comprei esse objeto é uma barrinha de chocolate, tem 230 gramas. Essa barrinha de chocolate tem 230 gramas apenas quando ela está na vertical. Quando ela está na horizontal, ela tem outra massa. Quando você move ela da direita para a esquerda, ela tem outra massa. Não muda. Então, é um valor único, é um módulo único adimensional. É um módulo único escalar, tá bom? Então, essa palavra é muito importante também para o seu vocabulário. Escalar, módulo, número, tudo é a mesma coisa, tá bom? Grandeza escalar, o módulo da grandeza, o módulo do vetor, tá? O tamanho de não sei o que, o número de não sei o que, tudo isso é a mesma coisa, tá bom? Uma grandeza escalar possui apenas número, tá? Ela não precisa de outra coisa. Não acontece a mesma coisa em grandezas vetoriais, vetores, porque essas grandezas têm sim um sentido e uma direção. Elas precisam sim de uma definição mais detalhada de para onde elas estão indo, porque senão é diferente, beleza? Senão o valor, o módulo vai mudar.
Então, aqui você tem 3 palavras-chave para você lembrar do que é um vetor e de como que eles ajudam você a entender o mundo ao seu redor e entender a física também, tá bom? Que palavras são essas? Módulo, direção e sentido. Essa é literalmente a definição de vetor. O vetor é um segmento de reta orientado que possui módulo, direção e sentido. Essa é a definição, tá bom? Módulo, já expliquei, o módulo é o tamanho, é o número, é o valor, tá bom? Então, essa barrinha aqui, às vezes barrinha significa um módulo, ou seja, eu quero saber só o número da carga. Eu não quero saber, por exemplo, se ela é positiva ou negativa. O número dela já me serve, o número dela já me basta, tá bom? Isso é um módulo. A direção é sempre horizontal ou vertical, tá? Eu pensei em alguma coisa, mas sei lá, pensa no D, né? Pensa na barrinha do D aqui, né? Direção em pé, tá bom? Tá. Direção vertical ou horizontal. E por que é importante falar isso? Porque dentro das direções você vai ter os sentidos. O sentido vai poder ser sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá bom? Pensa nisso. Exemplos. Você vai ter um objeto que ele vai estar se movendo. Um objeto que se move, olha só, tem uma velocidade. Se eu digo para você, o carro estava a 100 por hora. Quando eu falo que o carro estava a 100 por hora, automaticamente você pensa que o carro estava na horizontal, não é isso? Ele estava numa estrada a 100 por hora. Se ele estava numa estrada a 100 por hora, ele estava na horizontal, porque as estradas são tipicamente horizontais, perfeito? Então, horizontal é a sua direção, o módulo, que é o número, que é a velocidade, você já tem, não é isso? O módulo da velocidade você já tem, que é 100 por hora, perceba? Então, você já tem o módulo e já tem a direção. Qual é o sentido? Não sei. Se eu digo, o carro estava a 100 por hora indo daqui para ali, perceba? Esse é o sentido da direção dele, o sentido da direção dele, tá bom? A direção é horizontal, o sentido dessa direção é indo daqui para ali, tá bom? Agora, se eu digo, o carro estava a 100 por hora vindo de lá para cá, vindo daí contra mim, então eu morri e o sentido da direção é o contrário, tá bom? O sentido da direção é o contrário, a direção ainda é a mesma, o carro ainda está na horizontal, mas o sentido é diferente, beleza? Da mesma forma, cima a baixo. Um objeto pode estar de baixo para cima, indo de baixo para cima e estar levitando, ou vindo de cima para baixo e estar caindo. Percebe que muda drasticamente, tá bom? Muda drasticamente o que está acontecendo com o objeto. E por isso eu preciso do vetor, porque ia ser complicado para mim ter que escrever isso toda vez. Ter que escrever, gente, imaginem uma carga aqui se movendo na horizontal da esquerda para a direita. Não, eu faço uma bolinha para representar a carga, eu faço uma seta e essa seta indica para você a direção e o sentido já, de graça. Indica que está na horizontal, aqui do nosso plano, está na horizontal e está indo aqui, no meu caso, da direita para a esquerda, tá bom? No vídeo, eu não sei, mas aqui, da direita para a esquerda, beleza? No meu caso aqui, eu consigo ver e consigo ter todas essas informações apenas desenhando uma seta, então é bem intuitivo, beleza? E o módulo, professor, aqui não tem nenhum número, é só adicionar um número. Essa partícula está se movendo com uma velocidade, sei lá, de 0,5 metros por segundo, pronto. Eu dei um módulo, tá bom? Mas você ainda não sabe em que direção ela está indo, porque vai fazer diferença para você a direção que ela está indo, beleza? Dependendo da direção, você pode estar sendo morto, atropelado por um carro, ou só vendo um carro se atrás de você, beleza? Então é importante por causa de um desses fatores. Tem muito mais coisa, mas para esse nível que a gente está, isso é o suficiente. Continuando, a gente tem um problema agora quando vamos fazer essa representação no quadro e precisamos mostrar que o vetor está saindo ou entrando do quadro. Perceba. Aqui a gente tem o vetorzinho, né? Certo? E direita para esquerda é tranquilo, tá? Cima, baixo, tranquilo também. Se eu quiser fazer na horizontal ou na vertical, é fácil, na diagonal também é tranquilo. Mas se eu quiser fazer esse vetor indo contra você, aí é mais complicado. Se eu quiser fazer esse vetor entrando no quadro, aí embaça um pouco. Como que eu desenho isso? Você tem que ter talentos 3Dísticos muito grandes. Não tendo esses talentos, o que a gente faz para ficar mais simples? Vamos imaginar que o vetor é essa flechinha aqui, porque o vetor é literalmente isso sempre. Ele sempre é, você viu nos desenhos aí que eu coloquei das linhas de campo. O vetor campo magnético sempre é uma seta. É uma seta torta, mas é uma seta. Sempre é uma seta apontando uma direção, tá bom? Apontando um sentido, perfeito? Se ele é sempre uma seta, vamos imaginar que ele é essa flecha aqui, tá bom? E aí a flecha, se você olhar a flecha de trás, imagina que a gente jogou uma flecha contra o quadro. Se você olha essa flecha de trás, o que você vê é só
ali aquele xizinho das penas da flecha mesmo, você vê só a cauda da flecha, perfeito? Agora, se eu jogar a flecha contra você, o que você vê é só a ponta aqui do meu dedo, o que você vê é só a ponta da flecha. E aí a gente desenha isso no quadro desse jeito, tá bom? Aqui a cauda da flecha, aqui a ponta da flecha. Então, se tiver a cauda da flecha, significa que o vetor entrou no plano, entrou no quadro, entrou no papel, tá bom? Se tiver a ponta da flecha, significa que o vetor saiu do quadro, saiu do papel, beleza? Ele saiu, ele foi daqui e atravessou sua tela, tá bom? Se tiver um xizinho, significa que ele entrou na sua tela. Perfeito. Sabendo disso, aqui a gente tem uma configuração interessante, que vai ser a nossa regra das mãos, que é o título desse tópico, tá bom? A regra da mão direita e a regra da mão esquerda. As duas vão servir, mas um pouco mais à frente a gente vai ver outra regra que também usa a mão. Então, aqui você escolhe qual você acha mais adequado. Quando a gente conhecer a próxima regra, você vê aí se você vai continuar usando uma das duas. Não importa você saber as duas agora, para no futuro você decidir qual das duas vai ser mais fácil de você usar, tá bom? As duas vão falar da mesma coisa, dessa equação, tá? Qual que são essas regras? A regra da mão direita diz o seguinte: os seus dedos, perceba, os seus dedos, imagina, a gente está tratando aqui de um campo uniforme, não é isso? Ó. Quando eu faço campo uniforme, olha os meus dedos. Os meus dedos já estão aqui, né? Já estão aqui no espírito, já estão aqui, ó, fixados aqui como se fossem as linhas do campo, percebe então? Os meus dedos são as linhas do campo. Só que para essa regra é muito importante que seja usada a mão direita, esse é o nome da regra, regra da mão direita, ou regra do tapa. E por que regra do tapa? Sendo os seus dedos o campo magnético, o seu dedão, sendo esses dedos o seu campo magnético, o seu dedão vai ser a velocidade, tá bom? E a direção para onde a sua palma estiver apontando, a direção do tapa vai ser a força magnética. Fechou? Vamos botar isso em prática. Com a mão direita, tá bom? Cuidado, a minha mão direita aqui no caso. Olha o nosso desenho. Eu tinha feito o contrário, desculpa. Então aqui. O campo magnético está aqui, nessa direção. A velocidade está nessa direção. E a minha palma está entrando no quadro, tá bom? Aí eu desenhei o símbolo errado. Está entrando no quadro. A minha palma entrando no quadro, olha aqui o símbolo, tá bom? O símbolo é o xizinho, né? Porque é a ponta da flecha, tá bom? Entrando no quadro. A ponta da flecha saindo de onde você está e entrando na tela, beleza? Indo para lá. Se a velocidade estivesse para o outro lado, se a partículazinha, se a minha carga estivesse se movendo naquela direção, então a minha mão ia ficar assim, não é isso? O campo continua na mesma direção, o campo, dos dois jeitos, ele continua indo na mesma direção, cima para baixo, tá bom? Continua indo aqui na vertical, só que agora a direção e o sentido mas o sentido da partícula mudou, né? A direção ainda é a vertical, mas o sentido é o oposto. Se o sentido é o oposto, a minha mão que estava assim, a minha mão direita, que estava desse jeito, vai precisar rodar. Quando ela rodar, a minha palma vai rodar também. Quando a minha palma rodar, então, ao invés de entrando, ela vai estar saindo. Aí sim, aquele símbolo que eu usei lá, tá bom? Que é esse outro caso. Aí sim, a força magnética estaria saindo, né? Ia ficar o pontinho aqui, a ponta da flecha ia estar saindo do quadro. Perfeito? O outro caso, para explicar a mesma situação, é a regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda, Boaro faz FVB, faça um bom vestibular, FBV, faça um bom vestibular, tá bom? Faça um bom vestibular, é intuitivo, você pega assim, faça um bom vestibular, é o jeito mais simples que eu encontrei, tá bom? FBV, eu tenho dificuldade para falar essa palavra, enfim. Mas força, então o seu dedão vai representar a força, o seu dedo indicador vai representar o campo magnético e o dedo que sobra é a velocidade, perfeito? Então vamos aplicar aqui para ver como é que fica, olha só. Eu tenho vamos começar pelo campo, né? Já que normalmente eles vão te pedir a força, então vamos começar pelo campo. O campo magnético está indo para baixo, perfeito, coloquei aqui o dedo para baixo, campo magnético. Né? Ó, não importa a direção que ele estiver, ele está indo para baixo, então resolveu. Agora a velocidade, a velocidade está indo para lá, percebe? Então, a velocidade está indo para lá, então não posso ficar assim, eu tenho que ficar desse jeito. Ih, ficou estranho, né? Ficou estranho, mas percebe que quando eu abrir aqui meu dedão, o meu dedão vai estar lá para trás, vai estar indo lá para trás, que é certinho esse caso, tá bom? Certinho esse caso, tá bom? Ó, meu dedo está assim, tá? Meu dedo está assim, eu estou rodando ele e deixando ele isso. Estou rodando ele e deixando assim. Ah, meu Deus, que deu torto. Pois é, mas enfim, deu certo pra cá, tá bom?
Qual que é a outra situação? Se a partícula V estivesse movendo no sentido contrário, como que fica, tá bom? Se ela estiver no sentido contrário, bom, o meu indicador continua indo em direção, só que agora o meu dedo aqui que vai estar apontando a velocidade, ele vai estar apontando para esse lado, é isso? Vai estar apontando nesse sentido e agora o meu dedão fica para frente, tá bom? Agora fica mais ou menos assim, tá? Fiquei todo torto para poder fazer isso? Fiquei, mas enfim, você vai precisar ver no momento qual vai ser a mão que vai estar mais disponível para fazer esse break e você conseguir ver qual posição fica mais adequada para você usar a regra, tá bom? É um jeito simples de lembrar. Ou você pode só se debruçar ao estudo dos vetores e já matar de cara, de cabeça, como vai ficar isso aqui, tá bom? Uma conclusão interessante é que o ponto máximo vai ser quando esse ângulo aqui for 90 graus, ou seja, quando esse justamente, vou fazer com essa mão, com a mão esquerda, quando justamente, ó, isso aqui fizer 90 graus, porque isso aqui poderia ser menor, tá bom? Só que se for menor, esse resultado aqui vai dar diferente, esse número aqui vai dar diferente também, tá bom? Ele vai estar mais próximo de zero, que é quando eles estão emparelhados, ou seja, se por algum motivo a velocidade ficar na mesma direção aqui do campo, aí o vetor entre eles é igual, o vetor entre eles, o ângulo entre esses vetores não vai existir, vai ser zero, o ângulo entre eles vai ser zero, se vai ser zero, não vai dar nada aqui, não vai zerar aqui, e multiplicando, não vai existir força, tá bom? E a força vai ser máxima quando for 90, porque justamente o seno desse ângulo vai ser igual a 1, e aí 1 vezes isso aqui, quem tiver aqui vai continuar valendo alguma coisa, vai continuar importando para o resultado final da força magnética, beleza? Então, a regra da mão é um pouco confusa a princípio, mas ela é super didática, super simples quando você aplica um pouco. A gente vai fazer um exercício para poder provar isso, tá bom? E por hoje é só. Semana que vem a gente volta com a lei de Lenz, então a gente vai continuar um pouco, a gente deu um pulo aqui gigante, né? Então a gente vai continuar um pouco daqui e continuar para poder entender mais a fundo essa relação entre corrente e magnetismo, beleza? Até a próxima!